Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse webinar. Eu venho aqui falar com vocês sobre geoprocessamento e como é que essas ferramentas de geoprocessamento podem nos ajudar. Esse webinar vai estar sendo apresentado em 2 dias, agora no dia 11 de março e no dia 12 teremos ele de forma online, ao vivo, também aqui pelo YouTube, onde vou falar um pouco sobre as ferramentas de mapeamento colaborativo na prática. A gente vai fazer um mapeamento conjunto, todo mundo que está aqui participando, e assim a gente vai modificar e entender um pouco mais uma parte da Terra. Vamos mapear uma parte da cidade e permitir compreender melhor isso na prática. No dia de hoje, nós vamos entender as ferramentas de processamento e dar uma breve explanação sobre os principais aspectos que a gente tem que levar em conta. São pontos importantes que devem ser considerados. Inicialmente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Ferreira Monteiro, sou arquiteto, também sou formado em tecnologia de processamento e atualmente sou professor aqui da Unifacex, trazendo aqui para vocês essa apresentação. Para quem não for aluno, sejam bem-vindos, é um prazer. E fique atento aqui, a gente sempre está divulgando algo novo, alguns materiais nesse canal do YouTube relacionados a esse tema. Também agradecer aos que estão participando pela oportunidade de conhecer um pouco mais e estarem aqui disponíveis para saber. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Eu até gosto de trabalhar minhas apresentações com 2 títulos, porque às vezes flui melhor. Nós temos o título padrão desse nosso webinar, que é as ferramentas de mapeamento colaborativo aplicadas ao urbanismo. Tinha colocado antes só o mapeamento colaborativo, mas o foco aqui é um pouco mais urbano. Mas também a gente pode simplificar isso com um simples de como obter e representar mapas e entender melhor, ali está faltando uma barrinha, mapas urbanos. Então, tudo tem a ver. Como é que eu obtenho, como é que eu represento e entendo melhor a parte dos mapas urbanos. O processamento ele vai ajudar e dar esse suporte essencial nesse segmento. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, no chat aqui, que eu vou dar a resposta para vocês. Se não, no próprio chat, também no dia de amanhã, no sábado, pela manhã. Lembrando que sábado pela manhã, de 8 às 10, a gente vai ter essas 2 horas falando um pouco sobre ferramenta e como utilizar ele para fazer o mapeamento. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais do geoprocessamento e como é que ele pode nos auxiliar. Então, nossa jornada vai ser voltada para compreender o que é cidade, compreender melhor o que é o planejamento urbano. E o que vem a ser urbano? Nós compreendemos a cidade como esse espaço de convivência, esse espaço de interação. Tem o meio ambiente, que o ser humano está ali convivendo, está ali interagindo e construindo naquele espaço. E nós temos as ferramentas necessárias para que se possa ordenar esse ambiente. É importantíssimo, e aí entra o papel do arquiteto, do urbanista, para fazer e permitir esse ordenamento, compreender e garantir esse ordenamento. E aí vem o papel do planejamento urbano, né? Vamos gerenciar, vamos gerir como é que a cidade vai crescer ou como ela pode se adequar para que possa se conviver melhor naquele espaço. Então, o meio urbano, ele se torna um grande ambiente de pesquisa, um grande laboratório para aquele que vai trabalhar com planejamento urbano, pois nós vamos utilizar daquelas informações que estão disponíveis no nosso cotidiano para isso. E para que o planejamento urbano venha a ser frutífero, é importantíssimo que haja o quê? É importantíssimo que haja informação. E aí entram as tecnologias que a gente pode aplicar para o planejamento urbano e neste contexto está o geoprocessamento. Essas tecnologias vão desde aplicativo de celular a ferramentas de mapeamento, que hoje nós já temos disponíveis. Então é importante trazer esse tema, eu gosto de reforçar para que vocês compreendam que por que estudar geoprocessamento, sendo que o foco principal do arquiteto, do urbanista, está voltado a plantas, está voltado ao projeto arquitetônico. Para aquele que deseja se dedicar ao urbanismo, ali é o chamado pão de cada dia, porque o importante é você visualizar a parte teórica, mas visualizar o espaço. E como condensar muitas camadas de informação, as ferramentas de geoprocessamento vão trazer ali. E a gente vai ver a incrível capacidade de condensar essas informações e trazer em um único mapa, em um único frame, em uma única
tomada de informação, você conseguir ver vários detalhes, desde o social, desde o físico, o ambiental, tudo ali conjunto. Mas é importante sempre lembrar que é necessário alimentar esse mapa, né? E quem vai alimentar esse mapa? Onde entra o nosso papel principal aqui dessa ação. Aqui vamos trazer nesse webinar momentos, né? E esse primeiro momento a gente tem que entender assim, para que eu possa perceber essa situação do crescimento do geoprocessamento junto aos arquitetos, é importante lembrar o porquê, né? Por que que a gente vai ali? Porque tem o planejamento urbano. O planejamento urbano ele tem seus objetivos e os objetivos dele vão estar dentre os diferentes autores. Nós temos de forma resumida para o que eu quero apresentar para vocês hoje. O planejamento urbano ele pode ser visto como uma ferramenta de ordenamento. Então ele vai estar lá preocupado com ordenar, como organizar, como dimensionar melhor a área urbana e o seu entorno e minimizar os problemas decorrentes desse crescimento. Perceba que o planejamento ele vai querer organizar o que está crescendo, mas também reduzir o impacto causado naquela ocupação daquele território. Não podemos deixar de esquecer isso, né? Então, o ambiente natural está ali envolvido. E esse aspecto do ambiente natural vai condensar tudo ali dentro das diferentes aplicações. Então, dentro das aplicações, nós temos os cadastros técnicos multifinalitários, que é quando você tem um mapa, e aquele mapa vai trazer múltiplas informações, seja para serem alimentadas, seja para serem lidas. O zoneamento de uso do solo e o mapeamento também de uso do solo. Então, você tem dentro do planejamento aquela preocupação de áreas de adensamento, áreas residenciais, áreas industriais. Ali está o zoneamento urbano, ali está a preocupação em trazer essas informações e principalmente o mapeamento de uso do solo, porque nesse mapeamento é o que nós vamos trabalhar, que é o objetivo fim da nossa ação e desse webinar, é ensinar vocês a trazer como fazer esse mapeamento, de que maneira isso pode ser aplicado na vida profissional, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos entender como eu vou alcançar esses objetivos, de que maneira eu vou conseguir compreender e quais são as tecnologias que eu posso trazer como aliada para o meu planejamento físico-territorial urbano. Né? Quais tecnologias, que ferramentas, dentro do geoprocessamento, de que forma eu posso usar melhor isso. Então vamos lá. Nossa jornada vai ser, vamos conhecer e perceber como enxergar melhor a cidade. Então a ideia de hoje é falar um pouco sobre esse enxergar a cidade, de que maneira eu vou enxergar, de que maneira as ferramentas que existem, as preocupações teóricas que eu devo ter antes de começar a pensar que mapa é só ter um desenho e entender as ferramentas em si, né, a aplicação disso, que é como eu posso mapear a minha cidade, e depois visualização desses dados, que uma coisa é você trabalhar aquela informação, você doar seu tempo e dar aquela informação como se você desenhasse uma planta, e outra coisa é você manipular aquela informação que já existe. Imagine que você está trabalhando e constrói um texto, então você pegou aquele texto e deixou ali, mas ele é somente da sua ideia. Às vezes você precisa ler um dicionário, você precisa ler um livro já escrito, e aí vem a segunda parte, né, que você vai ver a informação já construída e manipular aquilo para você. É esse o ponto. São duas vias. Fazer a informação e ler a informação já construída por outras pessoas ou até mesmo por você mesmo, para que você possa tratar aquele dado de forma a extrair insights, que nós chamamos na área de processamento. Você vai extrair insights, você vai tirar de lá novidades que possam ser aplicadas como qualidade dentro do ambiente que você está trabalhando. Então, o primeiro passo é assim, como enxergar a cidade, ou pensando melhor, descrevendo quais são essas tecnologias aplicáveis para a visualização do território. Entender, enxergar tudo que está ali. Então, o primeiro passo desse enxergar a cidade é entender, tá, e o que é o geoprocessamento? Vamos entender melhor o que é o geoprocessamento e ver esse enxergar a cidade que eu estou comentando para vocês. O geoprocessamento, de uma figura resumo, se vocês pesquisarem rapidamente na internet, essa é a melhor figura resumo, ela e as suas variações, que define o que o geoprocessamento vai trazer como novidade e como suporte para as áreas
seja no urbanismo, seja na geologia, na arquitetura e outros segmentos. Perceba que nós temos a realidade lá na base, onde tem umas cidades, tem umas áreas verdes, os rios, e eu tenho múltiplas camadas, são as diferentes camadas de informação que estão ali disponíveis. Essas múltiplas camadas, cada uma delas com sua realidade, vai permitir que você compreenda melhor a cidade como um todo. E aí é o grande ganho que o geoprocessamento traz como ferramenta de trabalho para o urbanista. Então imagine que você tem aqui a distribuição da população, que é essa segunda camada, por exemplo, e você faz o sanduíche, faz esse complementar com dados que estamos aqui embaixo, por exemplo, de uso do solo natural, nada artificial. Quer entender como é que está a população com relação à presença de vegetação. Então você já consegue ter um parâmetro ali. Ou, por exemplo, o contrário, como é que está a população com relação à densidade de construções, que já seria aqui. Então você já teria uma densidade e perceberia, será que grandes edifícios verticais concentram mais pessoas como era de se esperar ou não? Eu tenho mais pessoas concentradas em espaços que deveriam ser menos ocupados, como as áreas verdes. Então a gente consegue começar a fazer essa análise com uma única cena. E esse é o grande ganho que o geoprocessamento vai trazer para a nossa área de conhecimento. E aqui são as outras camadas. Então perceba que, de maneira bem simplificada, o geoprocessamento ele vai ter esse objetivo de condensar informações, capturar elas e organizá-las de maneira que você possa tratar e retirar detalhes ali dentro. Alguns outros conceitos vai ser, eu chamo de integração das informações, você tem múltiplas camadas que estão ali. Além disso, rapidamente você consegue ter esse acesso simultâneo a múltiplas camadas de dados. Então, essas múltiplas camadas vão te permitir que rapidamente você acesse dados espaciais, dados demográficos, dados ambientais e cruze aquilo, em vez de você ter que ler ou você consultar várias fontes, você está em um único lugar. Outro insight muito interessante é você gerar informação baseada na localização e não só numa tabela. Imagine aí que você tem uma tabela de IPTU da cidade, falamos aqui de Natal, da cidade de Natal, e você consegue visualizar os PTUs mais caros, qual é a área, o metro quadrado mais caro em termos de IPTU da cidade. E aí você consegue, espacialmente, você está gerando aquela informação. Você está gerando informação baseada na localização, onde eles estão, não é quem são. Quem são, ele pode estar em qualquer lugar, mas o onde, ele entra como suporte principal. E o grande ganho, mas pouco explorado que nós temos com o geoprocessamento, é o cenário. Você pode ter exploração de ferramentas que criam cenários para tomar de decisão. E se o IC aqui na área de geoprocessamento, você realmente cria esse IC, e você pode construir cenários que vão te permitir tomar decisões baseadas em dados e não em percepções ou simplesmente uma sensação de que vai dar certo. E existe na área de urbanismo essa visão mais técnica que é necessário você ter informações que embasam suas tomadas de decisão. E aí entra o geoprocessamento. Então, de maneira mais alinhada, escolhendo uma definição pura ali, nós temos que o geoprocessamento pode ser chamado de conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. É importante destacar o que? Eu tenho técnicas de tratamento de informação. Então, o geoprocessamento ele trata dado, trata informação. Muito tempo a gente acha que tem pessoas que acham que o geoprocessamento está mais ligado à geografia. E não está errado, mas também ele está muitíssimo ligado à parte de tecnologia da informação. A gente faz essa integração, você está tratando e visualizando o dado, que é o grande ganho financeiro hoje do mundo, né? A informação é o que é o ganho. E aí onde se dividem? O geoprocessamento ele não se divide em uma área. Nós temos, para que eu consiga um resultado final, eu tenho que ter coleta. É importante que você colete as informações. Estão no mundo, mas é importante que você tenha essa informação coletada. Armazene-as, trate e visualize. E aí é exatamente nessa ordem que você costuma construir sua base. Você coleta aquela informação. De que maneira? Você vai por imagem de satélite, como essa que está no fundo, trabalha com dados de topografia em campo, vai lá em campo, levanta vias,
tubulações e tudo mais. Essa informação também pode ser simplesmente alfanumérica, como se chama. Questionários, censos, eles não são simplesmente um ponto. Ninguém fala, não tem pontinho para todo mundo, mas tem uma quadra. Então você tem dados e informações para aquele lugar no espaço. Aí essa informação foi coletada. Deve ser organizada, né? Então ela se organiza e armazena em um banco de dados. Aí criamos os tais bancos de dados geográficos. São informações que estão ordenadas e espacialmente correlacionadas. Não é simplesmente uma tabela com vários, mas é uma tabela que tem ali um vínculo com um lugar no espaço. E esse vínculo, ele permite que você passe para a terceira etapa, que é o tratamento, a análise dessa informação. Então, permite que você olhe para isso tudo e possa pensar, bem, onde estão os principais, a história do IPTU, né? Os IPTUs mais elevados da cidade. E o que eu tenho ali? Tenho infraestrutura de água, de esgoto, pavimentação das vias. Então, esse começa a ser os resultados que você pode tirar, são os insights. Você olha para uma informação e faz perguntas para extrair dali resultados. E por último, a integração. E aí é importante destacar, e eu até friso isso, aqui, ó, CAD. As ferramentas CAD, pessoal, elas são de muito uso cotidiano para nós arquitetos, porém, ela não é o melhor dos mundos, por assim dizer, para geoprocessamento. Ela no início foi utilizada, porém o CAD, como todos sabem, ele é muito bom para representação vetorial, representação de superfícies, porém ele não carrega informação. Você não clica em uma linha do AutoCAD e essa linha vai lhe dizer nada mais do que o layer que diz linha tracejada, cor e o nome que você deu. Ela não tem detalhes como, por exemplo, essa linha quer dizer que é uma rua e a rua tem um nome e ela tem um comprimento e ela tem um ano de fundação. São informações extras que estão ali junto, que não só estão ligadas ao que nós chamamos de geometria. Não estou preocupado com a geometria, estou preocupado com o que aquela geometria representa. Além disso, nós entramos, por exemplo, nessa relação de CAD e de SIG, trabalhando com esse uso integrado. Então, na prática, o CAD ele está ali por uma questão histórica, mas a gente não trabalha com o CAD, chamando ele de geoprocessamento. E passamos para o SIG ou para o GIS, que aí, traduzindo isso, é uma sigla, que significa Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, ou o GIS, que é o mesmo termo, só que em inglês. Então, ele vai ser um sistema de informação que analisa aqueles dados, só que espacialmente. Ele está visualizando aquela informação numa forma de mapa, certo? E isso permite o quê? O SIG ele não é por si só um software, né? O software em si ele está relacionado e interrelacionado com uma série de aspectos. É importante você ter um bom hardware, tem que ter um computador ou alguém que armazene essa informação na internet, como a gente vai ver alguns exemplos. É importante você ter um software que dê respaldo para aquilo e dê resposta para aquilo que você está precisando. É importante que tenha o que ele chama de dataware, que é a organização de um banco de dados, que tenha aquela informação concisa, e a gente não vai entrar no tema, mas tenha a informação no nível necessário. Tem o peopleware, onde eu vi situações em que o SIG está ali, mas as pessoas, caso nós, de geoprocessamento, arquitetos, não sabem usar. Então é importante ter essa conexão, ter os usuários técnicos para aquela operação e as técnicas, né? Tem que ser definido uma técnica, uma metodologia de uso e exploração daquelas informações para que tudo funcione de maneira correta. Então, esse conjunto de dados, ele é possível, mas ele é necessário um suporte com relação a outras informações, que estão relacionadas mais aos dados gerados. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso.